Boa noite, Sakamoto. Boa noite a todos que nos ouvem. Olha, eu, como mulher e ex-presidenta da Caixa Econômica Federal, é terrível tomar conhecimento sobre as denúncias de prática constante, né, de assédio moral e sexual por parte do atual não, que não é mais presidente da Caixa, né? As informações são terríveis, asquerosas, aterradoras, né, para qualquer ser humano decente. Né? É muito doloroso ficar sabendo que, em pleno século XXI, o presidente de um banco público, que é reconhecido, né, como uma instituição de caráter social, ser capaz de usar o seu cargo para fazer assédio moral e sexual permanente às mulheres que trabalham no banco. Né? Eu ouvir o depoimento dessas mulheres, né, contar o que elas passaram, é assustador. Né? Eu imagino que elas sofreram até decidir ir ao Ministério Público denunciar o crime, né? Pois assédio sexual é crime. Miriam, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quando você presidia o banco, qual que era a estrutura para denúncia? Porque a Caixa é um banco público, como você bem colocou, é um banco que sempre esteve à frente com relação à adoção de práticas de compliance, práticas de due diligence, práticas nesse sentido, mas qual que é a estrutura que existia dentro da Caixa para levar essas denúncias adiante? E você acha que essas funcionárias chegaram a levar ou encontraram problemas para levar essas estruturas? Eu digo de forma hipotética, até porque você não está mais lá. Olha, Sakamoto, nós tínhamos duas instituições, né? Primeiro, a ouvidoria, né, que é ligado ao Conselho de Administração, ou seja, exatamente para ficar distante da operação tradicional do banco, e também foi criada, quando eu era presidente, a corregedoria, inclusive eu escolhi uma mulher para ser corregedora, que eram dois espaços que também não ficava no nível da estrutura de execução do banco, exatamente para ter autonomia para poder averiguar eventuais denúncias, reclamações, tanto externas, né, tanto dos clientes do banco, quanto para os empregados do banco. Né? Então, isso sempre houve. Eu não sei, pelo que a gente ouviu de ontem para hoje, essas estruturas foram capturadas pelo atual ex-presidente do banco, tá certo? De forma que, aparentemente, pelo que já tem se apurado, houve vazamento de informações, de reclamações, e uma parte, né, das mulheres atingidas não fizeram denúncia na estrutura do banco exatamente pelo comprometimento dessas instituições, que, infelizmente, é um traço desse governo comprometer as instituições do Estado brasileiro. Né? Eu acho que é importante vocês saberem que quase metade dos empregados da Caixa, né, são mulheres. Então, se é que isso, uma postura dessa, que aparentemente era de conhecimento dentro da Caixa, o que isso provoca na cultura organizacional do banco, né? O incentivo para o assédio, que o assédio se torne institucional. Né? Eu acho que assim, é uma prática extremamente nociva em qualquer instituição, num banco público ainda mais. Ele disse nessa carta que eu li agora há pouco ser vítima de uma situação cruel. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu imagino que deva estar sendo bastante difícil para ele isso, não duvido, para ele, para a família dele, que ele, infelizmente, como disse o Sakamoto, expôs. Quer dizer, mais cruel do que essas informações é o que ele fez com a família dele, né, ao trazê-los para dentro desse escândalo. Né? Eu acho que ele realmente, pelo que se fala hoje, infelizmente isso não foi identificado antes dele ser nomeado presidente da Caixa, ou se foi, isso foi ignorado, né? Parece que ele já tinha em outras instituições bancárias que ele trabalhou, esse também foi um comportamento dele, tá certo? E eu acho que o que eu realmente, de coração, tenho para dizer que eu tenho o maior respeito e uma profunda solidariedade aí com cada uma das muitas mulheres da Caixa que foram vítimas desse crime, né? E queria realmente
incentivar que todas que sofreram assédio e também quem testemunhou esses assédios se apresentem para não deixar passar essa situação sem punição, né? Acho que isso é importante para o futuro do banco, né? Não é só para punir quem cometeu o crime, mas sim para o futuro do banco, que tem metade de seus empregados como mulheres, né? Para que isso nunca mais aconteça, né? Esse tipo, é necessário dar esses sinais claros, né? E haver uma investigação profunda, né? E punir todos que estiverem envolvidos. Miriam, considerando o que aconteceu com a Caixa, e olha, e considera bem, a Caixa é um banco público, né? Não é economia, mas é um banco totalmente público, e nós tivemos um caso como esse, um caso grave. E aí eu fico imaginando como é que deve ser em outras autarquias, outras repartições públicas do governo. O presidente da República, ele não esconde, na verdade, determinados comportamentos misóginos, né? Machistas, ele acaba dando, e dessa forma, na minha avaliação, ele acaba empoderando, né, outras pessoas em autarquias, em órgãos, em superintendências, em ministérios, a agir como, não estou falando que a culpa é dele, mas há um clima de, olha, pode-se fazer, né, ou de libero geral, e acaba, na verdade, atingindo, né, trabalhadoras na base. Como é que você vê isso dentro do governo? Como é que você vê a responsabilidade da cúpula do Poder Executivo em garantir essa qualidade de vida das trabalhadoras? Olha, Sakamoto, eu, assim, pelas apurações, né, que os vários órgãos de mídia estão fazendo, né, tudo indica que houve conivência dentro da direção do banco, né, que não tomou medidas, mas também do presidente da República, né, que sabia, aparentemente, tudo indica que sabia, e não apenas não fez nada, como chamou o Pedro Guimarães para alertá-lo, né, que se essas informações viessem à tona, ele seria demitido. Ou seja, em vez de demitir quem faz uma coisa como essa, ele parece que teve um pressentimento, né? Ele está cheio de pressentimentos, pelo jeito, né? Que poderia vazar, e aí recomendou cuidado para o Pedro Guimarães, né? Eu acho que combina muito, né? Acho que o exemplo ele vale, né? O exemplo vale para o bem e para o mal. Neste caso, infelizmente, para o mal, né? Porque o comportamento do presidente, a forma como ele trata as mulheres, diz tudo, né? E dá meio um sinal verde para que a sua equipe possa agir da mesma maneira, né? Eu queria aqui só lembrar 3 declarações das inúmeras que ele já fez contra as mulheres, né? A declaração que ele usava o auxílio moradia para comer gente, né? A condenação por ele ter ofendido a deputada Maria do Rosário e a condenação dele hoje pelo TJ de São Paulo pela ofensa à jornalista da Folha, a Patrícia Campos Melo, né? Acho que isso diz bem do exemplo que ele dá não só para toda a equipe de governo, mas para o país, né? Esse país não tem o número de feminicídios que tem à toa, né? Quer dizer, e nem isso cresceu tanto também à toa. Eu acho que ele representa essa visão de mundo equivocada, completamente ultrapassada, e que eu espero que tenha a data certa para terminar. Agora, a escolha de Daniela Marques para substituir Pedro Guimarães apaga essa imagem deixada, essa mancha deixada no comando da Caixa pelo Pedro Guimarães, pelas denúncias que pesam sobre ele? Olha, Diego, eu acho, me parece, a impressão que me fica é que escolher uma mulher para o lugar dele tem toda a cara de manobra política em função da situação vivida hoje pelo Bolsonaro e o que ele tem pela frente na campanha eleitoral. Eu acho que nunca é demais lembrar que a Damares está aí para provar que há mulheres e mulheres, tá certo? Então, a gente precisa levar isso em conta. Se ela for confirmada, né, como presidente do banco, ela vai ter que mostrar de que lado ela vai se postar. A julgar por uma imagem que eu vi há pouco na TV, né, ela, uma civil, batendo continência para o Bolsonaro numa cerimônia pública, parece que está mais para Damares do que para uma mulher que vai fazer tudo para investigar
a extensão do que realmente aconteceu com as mulheres na Caixa, que eu acho que é função de quem assumir a Caixa ter isso como um dos seus objetivos. Eu espero que, se ela for nomeada, ela escolha o lado certo da história, sem pestanejar e sem botar as coisas para debaixo do tapete. Miriam,